pessoal! Então, estou iniciando esse vídeo hoje para falar sobre o livro de Alberto Mangel, O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça. Antes de falar com você sobre o livro, eu só queria dizer que o link para a compra deste livro e para qualquer outra coisa que eu vier a comentar, inclusive microfone, câmera, eu estou deixando aí na descrição deste vídeo os links para compra de produtos, caso alguém se interesse. E lembrando que toda vez que vocês compram algo pelo meu link, vocês me ajudam o meu canal a crescer, uma vez que ele não é monetizado ainda. Também deixo aí o meu blog na descrição desse vídeo, caso alguém queira dar uma olhadinha no que eu escrevo. Escrevo sobre livros, mas também sobre outras coisas. Gente, eu descobri esse livro por conta de vários, não foi um nem outro, foram vários booktubers, porque eu faço vídeos sobre livro, mas eu também consumo muito esse tipo de vídeo, gosto muito de ver o que outras pessoas falam sobre livro. Descobri então este livro do Leitor como Metáfora. E descobri, inclusive, que Alberto Mangel tem outros livros de não ficção, e ele aborda muito essa temática da literatura, da escrita, da leitura. Né? Parece que ele tem um que é o Encaixotando Minha Biblioteca, porque ele é dono de uma biblioteca de 25 mil volumes, aproximadamente. Então, ele é um homem que realmente gosta muito de ler, gosta muito de livros, então ele tem uma bagagem para nos falar sobre isso. Muito embora o meu interesse pelo livro veio sem eu saber nada do autor. Realmente a proposta do livro me chamou a atenção, né? O leitor como metáfora. Então, eu vou falar rapidamente o que eu encontrei sobre Alberto Mangel, uma pesquisinha de Google mesmo, né? Porque daqui a pouco quem tá vendo o vídeo também não sabe nada sobre ele. Mas se alguém souber mais do que eu sei, por favor, pode deixar nos comentários e complementar aí nossas informações a respeito dele. Alberto Mangel nasceu em Buenos Aires. Ele é filho de um casal de judeus. Ele passou a infância em Israel e após ele retornou para a Argentina. Na adolescência, ele começou a trabalhar numa livraria depois que ele saía da escola, e numa dessas ele conheceu ninguém menos do que Jorge Luis Borges. Então, Jorge Luis Borges é um grande escritor argentino. Eu acho que li algum conto ou outro dele, mas nunca parei para ler uma obra inteira dele, mas sei que ele é muito reconhecido. E então Jorge Luis Borges, ele tinha um problema, ele estava quase cego, e muitas pessoas trabalharam para ele com essa função de leitor, de ler para ele, porque como uma pessoa que é um grande escritor, ele também tinha esse amor, essa paixão por leitura. Imagine só perder a visão, né? Então é uma grande perda. E ele precisava de pessoas que lessem para ele. E uma das pessoas contratadas, então, se tornou Alberto Mangel. Ele até escreveu um livro que se chama Com Borges, que ele vai falar dessa experiência. Eu não li, mas quem sabe um dia eu leio, né? Então, bem interessante. Para quem gosta de Jorge Luis Borges, deve ser interessante um livro assim, de alguém que acompanhou ele de perto. Ele cursou letras um ano, e o que eu achei interessante foi que ele abandonou. Então, ele é uma pessoa que ama livros, ama literatura, mas não precisou necessariamente disso no currículo dele para se tornar essa influência que ele é no mundo das letras. Ele não terminou a faculdade. Ele é diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. Uma coisa que eu me sinto muito mal é que um dia eu fui para Buenos Aires e não visitei a biblioteca deles. Enfim, né? É a vida. A gente cresce e começa a dar valor para as coisas. Quem sabe um dia eu visito. O título carrega essa palavra, metáfora. Então, por que ele fala da metáfora? Ele começa falando que a linguagem, ela de certa forma, ela é insuficiente para comunicar tudo que a gente quer dizer. E a metáfora é uma prova disso. A gente precisa delas, enfim, se valer de imagens para tornar mais claro aquilo que a gente está querendo dizer. Com isso, ele resolveu falar sobre o ato da leitura, o hábito do leitor, por meio de 3 metáforas que ele elencou. Então, seria o viajante, a torre e a traça. Ele tenta englobar, assim, os 3 tipos de leitor. E durante o livro, o Alberto vai fazer, então, várias análises a respeito da escrita, sobre os livros, sobre obras literárias que ele elenca para também exemplificar aquilo que ele quer dizer. E tem frases que realmente são muito, muito interessantes. Eu queria já começar destacando uma da página 20, em que ele define o que um livro pode ser. O livro é muitas coisas, como um repositório de memória, um meio de transcender os limites de tempo e espaço, um local para reflexão e criatividade, um arquivo de nossa experiência,
e da dos outros, uma fonte de iluminação, felicidade e, às vezes, consolo, uma crônica de eventos passados, presentes e futuros, um espelho, uma companhia, um professor, uma invocação dos mortos, um divertimento, o livro, em suas várias encarnações, da placa de barro à página eletrônica, tem servido há bastante tempo como metáfora para muitos de nossos conceitos e realizações essenciais. Bem, e para falar do leitor do tipo viajante, né, que é a primeira parte do livro, ele vai falar então com um exemplo bíblico, que a Bíblia é um livro que funciona como uma espécie de peregrinação. Nós cristãos temos vários tipos de peregrinação, elas não são obrigatórias, mas se alguém tem a chance, é bom fazer eventualmente um retiro, ou então ir para quem pode ir para Jerusalém, imagina conhecer os locais em que Jesus viveu, Santiago de Compostela, enfim, vários são, até no Brasil mesmo, né? Por exemplo, Aparecida, enfim, existem vários locais que a gente pode viajar para buscar Deus, né? Nessa busca de Deus. É uma coisa que eu realmente não esperava encontrar nesse livro, tantas referências religiosas, mas também não é por nada. Luiz Felipe Pondé falando, né, que a Bíblia é o clássico dos clássicos. Então, com certeza esses livros vão ter grandes referências para o ser humano, né? E a Bíblia, então, ela seria uma espécie de peregrinação, de viagem, sem ter que sair do lugar, né? Sem que a gente realmente tenha que viajar. Eu tive a experiência de ir a Fátima, né? E foi uma experiência incrível na minha vida, que mexeu muito comigo. Mas eu li um livro sobre Fátima que foi tão profundo quanto. Então, os livros, eles realmente podem trazer toda essa carga, esse mesmo peso do que seria realmente ir até algum lugar, né? E então ele usa a Bíblia como esse exemplo, e não só isso, como ele tira da própria Bíblia mensagens relativas ao ato da escrita e da leitura. No livro do profeta Abacuque, escreve o que vês, diz Deus ao profeta Abacuque, e grava-o sobre tabuinhas, para que possas agir aquele que o ler. Então, é um convite à ação daquele que leu aquela palavra escrita. Essa é uma recomendação no livro do profeta Abacuque. Escrito provavelmente um século depois das profecias de Abacuque, o livro de Ezequiel apresenta uma metáfora ainda mais clara do mundo legível. Numa visão, Ezequiel vê os céus se abrirem e uma mão aparecer segurando um rolo de pergaminho, que então se desenrola diante dele, escrito por dentro e por fora, e viam-se escritas nele lamentações, canções lúgubres e maldições. O profeta tem que comer esse pergaminho para poder dizer as palavras ingeridas aos filhos de Israel. Praticamente a mesma imagem é adotada mais tarde por São João em Patmos. Em seu Apocalipse, ou livro da Revelação, um anjo desce do paraíso com o volume aberto. Toma-o e devora-o, diz o anjo. Ele fará amargar o teu ventre, mas sua boca será doce como mel. Vem uma referência tão antiga, já traz essa ideia de escrita como alimento, né? Muitas vezes a gente diz, eu tenho que digerir esse livro, né? É como se eu me alimentasse de palavras, eu tenho sede, eu tenho fome e preenche esse vazio dentro de mim com palavras. Então, da mesma forma, a Bíblia já vinha com essa referência do seu texto ser rico para a alma das pessoas também, como dizia Jesus, né? Não só de pão vive o homem. Outra referência que ele usa ainda nessa metáfora do viajante é da Epopeia de Gilgamesh. Eu não li, mas até onde eu sei, a Epopeia de Gilgamesh é a obra de ficção mais antiga do mundo, né? Foi uma das primeiras obras escritas. Na verdade, ela foi sendo encontrada ao longo do tempo, talvez por mão de mais de um autor. Se eu estou falando bobagem, alguém aí pode me corrigir, tá bom? Mas também nessa epopeia existe toda uma trajetória que o herói segue, e o autor aqui, Alberto, né, tenta dizer que as pessoas, elas também vão tentar seguir esse caminho, viajar pela primeira vez com Gilgamesh no livro, né, fazer essa mesma viagem que ele fez, ouvindo as histórias desse herói. E ainda dentro desta mesma metáfora do viajante, o Alberto vai usar o clássico Divina Comédia de Dante, né, porque Dante ele vai com Virgílio, né, atravessar inferno, purgatório e céu. E essa trajetória, ela segue a mesma ideia de uma peregrinação. Destaca o que Dante fala em diversos momentos do livro, que existe ali um convite real à mudança, que aquela leitura não seja passiva, mas que o leitor realmente
Viva aquela trajetória, transformados pelo ato da leitura em personagens necessários da história, aos quais Dante se dirige repetidamente para nos alertar, nos guiar, nos instruir, nos instar a refletir e agir do modo mais elevado, para que todo o caminho leve à realização espiritual. E, finalmente, ele traz também uma ideia mais moderna, que ele fala do viajando pela rede, como a leitura acontece hoje, né? Ela acontece muito através do computador, do tablet, do celular. Então, a gente faz muita leitura de textos curtos, muitas vezes, de redes sociais, ou a gente também se utiliza de métodos como o Kindle, que, por sinal, espero lembrar de deixar o link aqui embaixo, para fazer a leitura de e-books, né, livros digitais. Ele até, acho que não chegou a falar em e-book, mas de certa forma é o que ele quer dizer. E aqui eu sinto que existe a crítica mais contundente que Alberto faz ao longo do livro, porque em tudo ele parece realmente pesar sempre os dois lados. Ele não faz uma crítica ao tipo de leitor, ele levanta problemas que pode existir daquele tipo de leitor ou coisas boas daquele tipo de leitor. Aqui ele tece uma crítica, ele não está dizendo que o problema é a maneira que nós decidimos ler. Então, não é o meio em si, se ele vai ser no papel ou se ele vai ser eletrônico. Mas ele acha que, hoje em dia, as pessoas têm feito uma leitura muito rasa das coisas. Talvez ele fale aqui também em relação à perda da individualidade na leitura, porque esses textos, eles sempre nos convidam a ler coletivamente. Está numa rede social, alguém escreve um texto, existe toda uma interação pública com esse texto. Então, ele diz que a gente precisa, de alguma forma, se reconectar com a nossa individualidade como leitor. O que me fez pensar, eu tenho Kindle, e às vezes eu estou lendo algum livro ali, e existe um pequeno sublinhado embaixo de alguma frase ou de algum parágrafo. Aquele sublinhado, na verdade não é um sublinhado, é uma espécie de pontilhado bem discreto, ele representa um trecho do livro que muitos leitores destacaram. E isso é engraçado, porque não tem como tu ler um texto no papel e perceber que aquele texto teve um momento que muitas pessoas no mundo inteiro gostaram daquela frase. E no Kindle existe essa possibilidade. Também não quero eu fazer juízo sobre isso, se é bom ou não. É uma característica, né? Talvez não me chamasse atenção, mas me chama, né, necessariamente porque tá lá sublinhando que muitas pessoas destacaram aquela frase. Então, daí realmente eu senti essa ideia de coletividade que ele quer falar. Mas eu não vejo isso como um problema, porque de certa forma, o que eu faço aqui e outras pessoas que comentam suas leituras é isso. É não estar sozinho nessa questão da leitura. Na verdade, a leitura, por si só, poder recorrer a um livro, já é uma forma de não estar sozinho, né? Colher as palavras que outras pessoas disseram. É uma forma de comunicação, né? Eu estou lendo o livro de entrevistas com a Hilda Hilst e ela fala que ela escrevia para se comunicar com os outros. Ela queria ouvir do leitor dela vir e dizer para ela: eu me identifiquei com o que tu escreveu. Então, é um ato por si só de comunicação. Então, é interessante também a gente poder fazer essa troca, essa partilha sobre o que eu li que me agradou, me desagradou e saber dos outros o que eles tiraram das suas leituras. Eu acho que isso é fundamental. Isso faz com que a gente não seja um leitor passivo, né? Enfim, a gente realmente tira mensagens. Por isso que me incomoda um pouco, já ampliando aqui a discussão, quando existe esse carteiraço do poder falar sobre livros ou não, por ter um estudo formal a respeito deles ou não. Porque se a gente incentiva tanto que as pessoas leiam, quer que os brasileiros leiam mais de 4 livros por ano, então para que ler se as pessoas não podem discutir o que estão lendo, não podem falar a respeito do que estão lendo, né? Essa leitura se torna infértil. Então, realmente, eu acho que abrir o terreno para conversa e discussões a respeito do que a gente lê é fundamental. Bem, e aí ele chega naquele tipo de leitor que eu particularmente me identifiquei mais, que é a torre, né? Aqui ele usa uma analogia antiga, que é a Torre de Marfim. Ele vai falar as primeiras vezes que essa terminologia começou a ser utilizada na literatura, inclusive essa ligação bíblica da Torre de Marfim, né, que fala nos cânticos também da torre, e a gente sabe que a Torre de Marfim, ela se refere muito também a Nossa Senhora, justamente porque nas ladainhas de Nossa Senhora tem Torre de Marfim, porque Nossa Senhora tem essa ideia de ser selada, né, de ter sido única e exclusivamente de Deus. Dentro dela habitou o próprio Deus, né, Jesus. Então, ela foi esta
torre, esse local fechado. Então, essa ideia de um leitor como torre, ela tem a ver com esse exílio, com essa coisa de eu me fechar no meu mundo para ler. Então, ele vai falar que é um perfil de melancolia, né, de temperamento melancólico, né, daquela pessoa que quer estar muitas vezes sozinha, reclusa, refletindo. Então, esse com certeza foi o que eu mais me identifiquei, né, e às vezes eu tenho vontade de me fechar no meu mundo de livros, né, de me isolar com eles. Saudável ou não, ele vai destacar também essas questões, né, do até onde isso é bom, até onde isso não é, e ele vai se valer aqui de um livro que eu fiz resenha semana passada, que é Hamlet, de Shakespeare, e ele vai dizer que Hamlet é um personagem melancólico, eu tratei sobre isso no vídeo, e ele realmente tinha essa coisa de querer se fechar na torre dele, e quando ele é chamado para ação, quando o Hamlet é finalmente chamado para agir, ele trava, né? Ele não consegue se adaptar tanto, ele é do mundo intelectual, do mundo dos livros, não do mundo prático, do mundo da ação. Montaigne é um escritor francês, eu acho que é assim que se fala, e ele realmente vivia numa torre, literalmente, né? Então aqui fala assim: o piso térreo tornou-se uma capela, acima da qual Montaigne montou um quarto de dormir, ao qual ele podia se recolher depois de ler na biblioteca, que ocupava o andar de cima, enquanto o grande sino badalava as horas no ático da torre. A biblioteca era o cômodo favorito de Montaigne, no qual seus livros, mais de 1000 repousavam em 5 estantes curvadas que se encostavam à parede circular. Ali, diz Montaigne, tem o meu lugar. Aí ele fala assim: pobre do homem, para o meu gosto, que não tenha lugar algum em sua casa onde possa estar a sós consigo, onde possa cortejar a si mesmo em particular, onde possa se esconder. Então, eu realmente me identifiquei com o escritor aqui, o Montaigne, em relação a isso. Eu sinto muito essa vontade de ter os meus momentos. Não sei se acho que todo ser humano em algum momento realmente tem esse desejo, mas acho que dependendo do temperamento da pessoa, por ser mais recolhido ou não, pode sentir mais essa falta, né? Então eu dou falta disso, de reflexão, de ter um canto, de poder parar aí com os meus livros, com as minhas ideias. E então eu me identifiquei muito com essa metáfora da torre. E aqui, por fim, eu queria ler uma crítica que ele faz no final desse capítulo. Numa época em que os valores que a nossa sociedade apresenta como desejáveis são os da velocidade e da brevidade, o lento, intenso e reflexivo processo de leitura é visto como ineficiente e antiquado. E a terceira metáfora que ele usa é a traça. Eles até fazem aqui uma observação na tradução, né, de que no Brasil talvez a gente utilize mais a expressão rato de biblioteca, mas quer dizer a mesma coisa, e eles resolveram manter o termo traça porque a traça, ele vai fazer toda uma análise a respeito da traça que devora mesmo o livro, né, então é essa ideia da pessoa que consome livros aí de várias formas, com certeza consome numa grande quantidade, mas ou ela não absorve direito aquele conteúdo, ela simplesmente o consome, ou de repente essa pessoa consome muitos livros e vive imersa neles, como se querendo que a fantasia que ela lê se torne real. Eu acredito que isso possa ser um sintoma de leitores assíduos de leituras contemporâneas. Aqui vai minha crítica. Eu não acho que toda leitura contemporânea seja ruim, tá? Não é isso. Mas eu sinto que existe uma decadência, não sou só eu que acha isso. E os jovens têm consumido muito lixo. Desculpa, não tem outra expressão. São livros que só apelam para o sentimental, né? Só apelam para que o leitor sinta muita raiva, muita indignação, né? Ou muito apelo sexual, muito apelo ao terror, às coisas horripilantes que nos deixam impressionados, mas não tem profundidade. Não tem profundidade nos personagens, não tem valores, são livros vazios e eles consomem esse tipo de livro. Existem nomes aí como a Colleen Hoover que tem vendido assim a rodo, né? Mas os livros dela não passam nada de bom. Enfim,
Então, me lembra um pouco essa coisa da traça, né? Os novos leitores que, infelizmente, não consomem realmente alimentos que sejam ricos. Usando essa ideia de que o livro pode ser alimento, como foi discutido aqui, eu acho que existem alimentos que são mais saudáveis que outros, né? Então, seriam leitores de fast food, né? De junk food, de alimentos, de livros que seriam alimentos muito pobres. E aqui eu queria, então, destacar que ele usa como exemplo, porque ele sempre usa como exemplo livros, né, clássicos da literatura, e ele escolheu Flaubert para fazer isso. Então ele escolhe 3 personagens de Flaubert, os 3 Bs, né, que começam com B. Então, Bibliômano é uma obra, é um conto, né, parece que é o primeiro conto de Flaubert, primeira obra de Flaubert, e nesse livro, o Bibliômano é um funcionário de uma biblioteca, né, que ele acumula livros para acumular, sem torná-los realmente seus. Foi essa expressão que ele usou, e eu gostei de cara dessa expressão, né, porque quando eu compro um livro e gosto dele, ele tem uma mensagem para mim, ele se torna meu. Se eu só acumulo livros, só leio e não tiro nada dali, eles não se tornam de fato meus. O segundo exemplo que ele usa é a Bovary, da Madame Bovary, que também já tem vídeo aqui no canal. E ela quer, então, essa é a personagem que quer que a realidade dos livros dela se torne na sua vida. Madame Bovary é uma leitora assídua de romances, né? E esses romances, eles têm grandes arrombos de paixão, de momentos lindos, né? E o Flaubert, ele dá uma escarnecida em cima disso, uma vez que o livro dele é mais realista, né? A Madame Bovary, ela tenta viver aquela paixão avassaladora na vida dela. No entanto, ela se depara com o tédio, com o casamento dela, com o relacionamento cheio de problema, né? Ela vai cair em adultério, e nesse adultério também ela não vive aquela coisa linda que ela imaginou. Ela sempre bate com a realidade dura, fria e seca como ela é. Então, é aquele leitor que tenta viver uma fantasia. E a terceira, então, é a última obra de Flaubert, que é o Bouvard e Pécuchet. É um livro que eu me interessei em ler, mas não li, parece que é uma obra inacabada, que, enfim, são 2 homens que leem livros e eles, de alguma forma, buscam aquilo que há de científico na literatura e tentam aplicar na realidade. Então, nos métodos agrícolas, em diversas áreas, eles tentam aplicar exatamente as teorias, as questões científicas, mesmo que talvez eles saibam que aquilo ali é impossível e não vai dar certo, eles querem acreditar. Que é uma crítica que, particularmente, eu acho que senta muito, muito com a nossa realidade hoje. Quantas vezes a gente quer acreditar na ciência, né? Ela não bateu o martelo, ela não é uma comprovação, mas saiu num artiguinho qualquer, eu já acredito, né? Ah, não, se o médico disse, se o cientista disse, ou se qualquer pessoa com jaleco branco falou, então é porque esse alimento é a panaceia, esse remédio salva, e assim por diante. Eu nem vou entrar em pormenores, mas parece que a gente vive na nova religião da ciência. Ela disse, eu digo amém. Bem, para finalizar, então, o que eu tinha a falar para vocês a respeito dessa obra, eu vou pegar a última frase do livro que Alberto Manguel escreveu. Mas, assim, queria antes disso finalizar dizendo que vale muito a pena ler esse livro, tá? Porque ele tem muitas e muitas reflexões a respeito da escrita, da leitura, da literatura. Então, eu acho que Alberto Manguel é um cara que realmente mostra o quanto ele tem um conhecimento vasto sobre a literatura. Eu já esperava que esse livro seria bom, mas eu digo que foi uma feliz surpresa. Ele realmente me surpreendeu mais positivamente. Então fica aí minha dica para vocês, tá? Links na descrição do vídeo. Olha aqui a última frase. Ser uma traça de livros não precisa comportar sempre uma conotação negativa. Somos criaturas leitoras. Ingerimos palavras, somos feitos de palavras, sabemos que palavras são nosso meio de estar no mundo, e é através das palavras que identificamos nossa realidade, e por meio das palavras somos nós mesmos identificados. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.